Ações pioneiras baseadas na ciência, fundamentais para a saúde, o bem-estar e a sustentabilidade da produção animal. A crescente demanda por proteínas animais sustentáveis que sejam seguras, nutritivas e acessíveis apresenta um desafio cada vez mais complexo. Para assegurar um futuro sustentável para os animais, as pessoas e o planeta, precisamos encontrar novas soluções. Soluções inovadoras e baseadas na ciência, garantia de proteção do nosso meio ambiente para futuras gerações. A DSM é uma empresa verdadeiramente guiada por propósitos, motivo pelo qual estamos ajudando o setor na transição para um futuro mais sustentável, respondendo a este complexo desafio. Através de nossas 3 linhas de negócios, somos capazes de oferecer aos nossos clientes um verdadeiro portfólio de ponta a ponta para a produção animal. Produtos essenciais, soluções de desempenho mais Biomin e serviços de precisão. Nossos produtos essenciais oferecem as principais vitaminas, premixes e carotenoides da mais alta qualidade. Uma boa nutrição é a base para o desenvolvimento saudável dos animais. Nossas soluções de desempenho mais Biomin, que incluem enzimas, eubióticos e desativadores de micotoxinas, oferecem soluções avançadas de saúde e nutrição para otimizar o desempenho e atender a novos desafios. Este é o novo lar de Biomin, um líder global em ciência para nutrição e micotoxinas, a quem com muito orgulho damos boas-vindas à família DSM. Serviços de precisão, um novo e empolgante ramo em nossos negócios, onde usamos análise e diagnóstico de dados para medir e apontar problemas nutricionais, ambientais e de saúde específicos, enfrentando os desafios dos clientes de modo individual e sob medida. Temos certeza que ao reunir expertise global com conhecimentos locais e parcerias, podemos fornecer saúde através da nutrição para encontrar respostas às necessidades do nosso planeta. Se não formos nós, quem será? Se não for agora, quando? Nós tornamos isso possível. Há anos, a DSM vem fornecendo produtos, serviços e inovações pioneiras baseadas na ciência, fundamentais para a saúde, o bem-estar e a sustentabilidade da produção animal. A crescente demanda por proteínas animais sustentáveis que sejam seguras, nutritivas e acessíveis apresenta um desafio cada vez mais complexo. Para assegurar um futuro sustentável para os animais, as pessoas e o planeta, precisamos encontrar novas soluções. Soluções inovadoras e baseadas na ciência, garantia de proteção do nosso meio ambiente para futuras gerações. A DSM é uma empresa verdadeiramente guiada por propósitos, motivo pelo qual estamos ajudando o setor na transição para um futuro mais sustentável, respondendo a este complexo desafio. Através de nossas 3 linhas de negócios, somos capazes de oferecer aos nossos clientes um verdadeiro portfólio de ponta a ponta para a produção animal. Produtos essenciais, soluções de desempenho mais Biomin e serviços de precisão. Nossos produtos essenciais oferecem as principais vitaminas, premixes e carotenoides da mais alta qualidade. Uma boa nutrição é a base para o desenvolvimento saudável dos animais. Nossas soluções de desempenho mais Biomin, que incluem enzimas, eubióticos e desativadores de micotoxinas, oferecem soluções avançadas de saúde e nutrição para otimizar o desempenho e atender a novos desafios. Este é o novo lar de Biomin, um líder global em ciência para nutrição e micotoxinas, a quem com muito orgulho damos boas-vindas à família DSM. Serviços de precisão, um novo e empolgante ramo em nossos negócios, onde usamos análise e diagnóstico de dados para medir e apontar problemas nutricionais, ambientais e de saúde específicos, enfrentando os desafios dos clientes de modo individual e sob medida. Temos certeza que ao reunir expertise global com conhecimentos locais e parcerias, podemos fornecer saúde através da nutrição para encontrar respostas às necessidades do nosso planeta. Se não formos nós, quem será? Se não for agora, quando? Nós tornamos isso possível. Há anos, a DSM vem fornecendo produtos, serviços e inovações pioneiras baseadas na ciência, fundamentais para a saúde, o bem-estar e a sustentabilidade da produção animal. A crescente demanda por proteínas animais sustentáveis que sejam seguras, nutritivas e acessíveis apresenta um desafio cada vez mais complexo.
Para assegurar um futuro sustentável para os animais, as pessoas e o planeta, precisamos encontrar novas soluções. Soluções inovadoras e baseadas na ciência, garantia de proteção do nosso meio ambiente para futuras gerações. A DSM é uma empresa verdadeiramente guiada por propósitos, motivo pelo qual estamos ajudando o setor na transição para um futuro mais sustentável, respondendo a este complexo desafio. Através de nossas 3 linhas de negócios, somos capazes de oferecer aos nossos clientes um verdadeiro portfólio de ponta a ponta para a produção animal. Produtos essenciais. Com a área de marketing para a Poultry e para a América Latina. Nós vamos, antes de começar a nossa webinar, eu gostaria de só lembrar a todos que a gente tem aqui o ícone para que todos possam enviar suas dúvidas, e no final cada um dos especialistas vai estar respondendo para que tirem todas as suas dúvidas e que gerem uma excelente discussão desse excelente tema, de um dos ingredientes mais importantes de nossa nutrição para aves e suínos. Então, eu quero começar essa webinar chamando a Stephanie Rajaj para falar do tema o que esperar do mercado de milho para 2023. Stephanie é médica veterinária com passagem pela Business Economic School da Universidade de Adelaide, Austrália, e pós-graduação em administração pela Federação Getúlio Vargas. Há 8 anos a DSM contribuiu com diferentes departamentos, sendo sua posição atual de gerente de inteligência de mercado para as Américas, onde provê suporte aos clientes, levando perspectiva do mercado do agronegócio e novidades no setor. Stephanie, seja bem-vinda, a palavra está contigo. Olá a todos, vou comentar um pouquinho com vocês, então, sobre o que esperar sobre o mercado de milho para esse ano, no curto e no médio prazo. Então, a gente vai começar aqui um pouquinho sobre as incertezas aqui no curto prazo. Temos aqui algumas incertezas econômicas, como a questão de PIB das economias mundiais. Tínhamos aí notícias de que poderíamos ter uma provável recessão na Europa e nos Estados Unidos. Essa notícia ela já foi amenizada, então vamos ter aí um crescimento bem baixo da economia da Europa e dos Estados Unidos, porém sem previsão de uma recessão por enquanto, a depender aí de futuras notícias, mas por enquanto temos essa situação amenizada. Inflação ainda alta, junto com taxa de juros em todas as economias, o que impacta aí as escolhas do consumidor na hora de consumir, né, os produtos no supermercado. Temos também a questão de clima, mudanças climáticas, como o Laninha, que impactou bastante, causando muita seca na Europa, nos Estados Unidos, na Argentina, causando quebra de safra. E também temos aí as políticas de sustentabilidade e ambientais, impactando aí na demanda de grãos e produção de energia, né? Temos aí com o Covid, questão de petróleo também, temos altos custos de energia, impactando os nossos custos de produção e que impactam os nossos preços de grão. Então, temos aí essa questão ainda latente dos custos de produção bem altos. E as doenças também, outro fator muito difícil de prever, geopolítica, dólar, clima e doenças, né? Tivemos aí o Covid, que agora já está numa situação mais tranquila, porém temos influenza aviária presente no mundo todo e agora na América Latina, e a peste suína africana que volta a afetar o rebanho chinês. Então, temos aí novidades de que temos já uma ressurgência da peste suína africana na China e em outros países da Ásia também. Questão geopolítica, ainda temos a guerra entre Ucrânia e Rússia em andamento, sem previsão de término, e com isso a questão de plantio na Ucrânia já vai ser aí mais afetada do que antes, sem eles terem energia, com falta de insumos, falta de mão de obra. Então, são incertezas que a gente corre aqui durante esses anos, e vão com certeza impactar aí a questão de preço, oferta e demanda de grãos.
Então, vamos avaliar o que está acontecendo agora no cenário de curto prazo de milho. Vou pegar aqui o nosso laser point. Então, a gente tem aqui, como eu comentei, o Laninha afetou fortemente a produção dos Estados Unidos, da Europa, e aqui na Argentina. Então, para essa safra de 2022, 2023, nós temos a produção menor do que a demanda, impactando, obviamente, em preços. Então, temos aí quase 6% a menos do que na safra passada de produção de milho. Apesar de que a safra do Brasil, ela está muito bem posicionada, está com 125 milhões de toneladas. Tivemos aí um pouco de seca afetando o Rio Grande do Sul, assim como a Argentina, na nossa primeira safra. E a segunda safra, apesar de estar com um pouco de atraso no plantio, nós temos aí um clima muito favorável. A previsão de clima para os próximos meses, até junho, julho, é de um clima neutro, então Laninha já perde força e ainda não teremos El Ninho. Então, para o desenvolvimento da segunda safra no Brasil, tem um clima bem positivo e já tem presença de chuvas. Então, aqui nós temos 90% da segunda safra do Brasil já semeada. Na Argentina, nós temos a expectativa de produção de 36 milhões de toneladas. Houve aí uma redução, a expectativa inicial lá em dezembro era de 55 milhões de toneladas, e comparado com a safra do ano passado, já está em 16% menor. Então, conforme a colheita vai avançando, essa estimativa de 36 milhões de toneladas, ela pode ser atualizada, né? Então, nós temos aí essa questão econômica mundial com estoque de milho mais baixo em relação aos anos anteriores, impactando um pouquinho a questão de preço. Aqui nós temos os principais países produtores de milho, para a gente entender quem são os maiores players, né, do mercado. Então, temos os Estados Unidos aí com 30% da produção mundial, seguido de China, Brasil, Argentina, e União Europeia também tem 5%. Então, é importante saber o que acontece nesses países para a gente entender a dinâmica de oferta e demanda. Então, falando um pouquinho de preços, o que a gente espera para os preços desse ano? Apesar da gente ter perdas nos Estados Unidos, na Europa, decorrentes da seca, a gente vê aqui que os preços, nesse primeiro semestre de 2023, eles devem permanecer 15% a 20% abaixo do pico que a gente teve aqui no segundo semestre de 2022. Então, essa é a expectativa que a gente tem para o primeiro semestre. Para o segundo semestre, a gente já vê aqui preços futuros de setembro e dezembro já caindo na casa de 6,20, 6,55. Por quê? O que acontece? Nós temos a questão de oferta, como a gente tem esse período de neutralidade climática durante o desenvolvimento da safra brasileira e para o plantio da safra americana, então nós temos boas expectativas de uma safra aí 23, 24 para os Estados Unidos, que ela já entra na safra 23, 24, e para a nossa segunda safra brasileira 22, 23. Além do mais, nos Estados Unidos nós temos uma expectativa de aumentar a área de milho em 3% para essa próxima safra. E o acordo entre Rússia e Ucrânia foi renovado por 60 dias, agora em março. Então, temos aí também essa calmaria aí com a relação aos preços de milho, por ter um maior escoamento dos grãos da Ucrânia no Mar Negro. E na demanda, nós temos um pouco de queda na demanda, pelo menos previsões futuras disso, né? Com a peste suína africana voltando a impactar os rebanhos de suínos na China, e também a influenza aviária aqui na América Latina, ainda não está muito certa essa questão de o quanto vai ser o impacto, né? Mas sabemos que tem uma demanda que provavelmente vai dar uma caída. Então, com oferta um pouco aquecida e demanda desaquecida ou minimizada, nós temos aí os preços futuros já indicando uma queda. Aqui nós trouxemos uma correlação de preços históricos desde 1960 para a gente entender um pouco, ou pelo menos poder ter alguma ajuda a entender os preços futuros que vão acontecer. Então, a gente pode ver que a gente tem aqui alguns patamares e, de repente, algo acontece na economia, no mundo, e os preços, eles sobem de patamar. Então, temos aí mudanças de patamares de preços. A primeira ocorreu aqui com a crise do petróleo, em 73, onde houve aumento do custo do petróleo, então houve a inflação
de preços. Temos aqui também 2008, a crise financeira com a bolha imobiliária, seguida de crise da dívida pública europeia, o que fez de novo os preços aumentarem. Então tem essa tendência dos preços aumentarem muito, e depois, quando eles voltam a diminuírem, eles não voltam para o patamar anterior, eles voltam para um patamar um pouco acima. Isso aconteceu algumas vezes, e temos visto esses picos aqui com o Covid e com a guerra na Rússia e na Ucrânia. Então, não sabemos ao certo como é o futuro, mas pode ser que estamos caminhando aí para um novo patamar de preços. Então, talvez não consigamos voltar para os preços aqui de 2018, 2019, antes do Covid e da guerra. E para colaborar um pouco mais com essa análise, a gente trouxe alguns dados do USDA, são dados de correlação de estoque e consumo, então a porcentagem de estoque e consumo global versus o preço em dólares por bushel que a gente tem do milho. Então a gente pode ver que tem alguns pontos fora da curva, como o caso da invasão da Rússia na Ucrânia, ou o caso do Covid, 2019, demanda muito baixa, mas que, de certa forma, quanto maior é o nosso estoque, a relação estoque-consumo, menor é o preço, então vai caindo. E quanto menor é o nosso estoque, maior o preço, o que é comum para esse tipo de produtos, né, como commodity. E as previsões do USDA para as próximas safras 23, 24, 24, 25, 25, 26, eles já, se a gente for seguir a mesma curva, a gente já pode ver que há uma mudança na curva para cima. Então, aqui, se a gente for analisar 2014, 2015, com uma mesma relação estoque-consumo, talvez para a próxima safra, aí 24, 25, né, a outra safra, com a mesma relação estoque-consumo, nós tenhamos aí um preço maior. Isso é o que aponta o USDA. Então, talvez tenhamos aí esse novo patamar de preços. O que os dados indicam, essa é uma análise estatística, né? E é isso que temos indicando o que os números indicam. Então, é isso que eu tinha para passar hoje, gente. Muito obrigada pela atenção e até mais tarde. Obrigado, Stephanie. Agora, para falar do tema diferenças nutricionais do milho para aves, eu gostaria de chamar o Dr. Sebastian Kasmarek. O professor Sebastian é associado do Nutrição Animal do Departamento de Nutrição Animal de Poznań University of Life Sciences da Polônia, com foco recente no processo de digestão de gordura, amido e proteína por aves e fatores dietéticos que influenciam esse processo, autor e coautor de mais de 70 publicações originais de periódicos, 4 capítulos de livros, cerca de 200 resumos e mais de 50 artigos de imprensa populares. Atualmente editor associado de Poultry Science Journal e Animal Feed Science e Technology, além de membro do conselho editorial do Archives of Animal Nutrition. Professor Sebastião, a palavra está com o senhor. I will present Vou apresentar some slides about the nutritional alguns differences slides sobre as diferenças poultry. nutricionais do milho para a avicultura. My presentation A minha is divided apresentação for, I would say, two está parts. The dividida first em part duas dealing partes. with A primeira chemical parte, composition, vamos drying, falar and da then composição versus química, spring, so the secagem, vitreousness, the milho grains. folináceo versus And duro, the second vitrosidade dos part is grãos, e a focused on segunda the parte animal effect, focada no efeito what I animal, think is a little bit que acredito que new seja thing, and I will algo try to focus novo. on this Vou part. tentar focar At the nessa beginning, parte. I should stress that Ao início, eu gostaria de gross energy enfatizar from que a energia maize bruta grains dos grãos de mostly come milho from starch. vem Of course, principalmente it is do well known, amido. but I É think claro, that isso é people bem conhecido, mas eu acho que as pessoas não don't remember that lembram the que starch o provides us amido over fornece 60% of the gross mais de energy from the 60% da maize. energia Then bruta do it's milho. it's mostly non-starch E depois polysaccharides, temos and também os then some part comes polissacarídeos from não true fat, and amiláceos. a little Uma bit, parte vem da around gordura 7, bruta e 8% comes pouco, from 7 a good protein, so 8% not da much. proteína But bruta, at não this point, muito. we should Mas stress that neste ponto é importante when we ressaltar formulate que quando maize, formulamos uma soybean dieta diet, à base de milho e then we soja, will provide estaremos around fornecendo 23% of the crude protein for 23% da broilers proteína bruta para o directly frango de from the corte direta. Então, é uma fonte muito importante de proteína bruta também.
e precisa ser considerada. Starch granules Os and the grânulos de vitreousness of amido the e a grains is something vitrosidade well dos known, grãos é algo bem at least right now. conhecido, pelo menos no momento. In Europe, we Na have Europa, two different temos type of the dois grains tipos diferentes de dedicated for the grãos feed industry, usados which na is indústria de rações, que é o grain starch, farináceo, blind que maize, é o and the dent duro, maize. Dent e is more o soft. farináceo. O farináceo é We mais assume that it's macio. better digested. Nós Starch is better supomos que digested. seja The melhor granules are not digerido, que o well amido seja organized, as you melhor can see on digerido, os this grânulos não photo. são bem organizados, como And vocês in veem nessa vitreous foto. maize, blind type E o of the milho grains, the vítreo starch granules are well duro, organized and they are os bounded by grânulos protein, são some bem type of the matrix. organizados, ligados a proteínas, num This tipo is, de of course, the matriz, protein a from proteína, claro, do maize, so milho, it's a little bit more difficult to digest than mais difícil de then if digerir do que do backlighted from trigo, the por background, exemplo. then we Com a see that the iluminação de fundo, vemos que o endosperma vítreo kernel, está and circundando o in case of the grão, dent maize, no caso do milho top endosperm farináceo, here on the top of the grains, esse and the endosperma kernel macio is black aqui as no well, topo do and there is grão a small portion of the e uma vitreous pequena porção do endosperm endosperma as well. vítreo And it looks também. like that, those two graphs. E aí vocês veem os dois tipos de grãos. Starch granules Os are grânulos de amido with some small holes here têm on the surface. pequenos poros, this is something, orifícios na superfície. The whole process of E the é degradation onde of todo o starch processo starts. de degradação do amido se Starts from those inicia. small holes, the Começa a amylase partir desses is able pequenos to poros, break a down the amilase é amylose, capaz de chains degradar as cadeias de only amilose around those holes. somente ao redor desses So the number of the orifícios, holes, the desses size of the poros. holes, the Então, surface of the número granules, de orifícios, affecting tamanho, diâmetro digestibility of deles na the superfície dos starch grânulos, degradation of starch afeta a granules by the enzymes. digestibilidade e a degradação And dos some of the grânulos de granules amido are pelas very, enzimas. Alguns grânulos são very rich in those holes, muito and ricos for nesses granules from poros. pea, E for example, grânulos, from por the pea, exemplo, there de is less ervilha, holes, the holes tem are very small, menos so the orifícios, degradation são muito by pequenos, enzymes e a is degradação much pelas slower. enzimas é mais And lenta, starch is much e more difficult o to digest. amido é mais difícil de ser digerido. Chemical composition is something Composição investigated química for é many algo years, in fact, que já and those foi data comes investigado from há Lithum, muitos I anos, believe. os dados são de lício, acredito. There is metabolic energy, Temos a energia which is metabolizável, variable, bastante valiosa, 3,400 3.400 quilocalorias, more than algo 3,051. pouco superior a 3.051. There is very Mas existe low variability. baixa variabilidade no amido, sugars, good fiber, nos açúcares redutores, fibra bruta, extrato etéreo. É difícil correlacionar energia metabolizável com algo determinado numa análise química típica, como gordura bruta. É óbvio que a MA do amido, mas o R ao quadrado não é muito promissor, só 0,2. E teor de açúcares redutores. Isso porque, depois da colheita, o milho é armazenado e o amido é degradado pelas enzimas endógenas da planta, por bactérias, e os açúcares redutores aparecem como um produto final da fermentação, dessa fermentação parcial. E é fácil correlacionar energia metabolizável dos grãos de milho e teor de açúcares redutores. Mas está correlacionado só ao momento da colheita. Poucas horas ou até 2 dias depois da colheita. Não está relacionado à secagem, a nada que aconteceu antes da colheita. É apenas esse período muito curto, mas explica muito bem esse período curto. Se falamos do amido resistente, um conceito que foi muito popular alguns anos atrás, que veio da nutrição humana, o teor de amido resistente, nós avaliamos diferentes temperaturas, 2
tipos diferentes, farináceo e vítreo, e não observamos diferenças significativas entre os grãos de milho farináceos ou duros. E um pequeno aumento de amido resistente quando usamos diferentes temperaturas de secagem. Algo mais promissor e mais impressionante é a solubilidade da proteína, que é o mesmo que índice de dispersibilidade da proteína. Aqui temos 2 ensaios. Um tem condições experimentais diferentes, temos uma boa redução de 94 para 32 do índice de dispersibilidade de proteína nos 2 tipos de grãos, como farináceo e vítreo. E não existe interação entre tipo de grão e temperatura da secagem, em termos de índice de dispersibilidade da proteína. Tem um enorme efeito da temperatura e é usado para avaliação da soja. No momento, o índice de dispersibilidade de proteína, ou solubilidade de proteína, é utilizado para avaliar a qualidade do milho após a secagem. O efeito da secagem sobre os grânulos de amido, a retrogradação do amido. Usamos uma temperatura de 60 graus, temperatura muito baixa para gelatinizar o amido, mas se usamos 140 graus Celsius, é mais do que suficiente para gelatinizar o amido. E ocorre o processo oposto após a gelatinização do amido, que é a retrogradação do amido. E esses são grânulos retrogradados, amido retrogradado, isso cria formas específicas de grânulos de amido totalmente diferentes do que a conformação convencional antes da gelatinização e retrogradação. Teor de amido resistente não demonstrou grande efeito nos nossos ensaios, mas quando aumentamos o teor inicial de água, usamos amostras de milho com alto teor de água inicial, temos um bom aumento no teor de amido resistente, mas não é muito alto. É algo como 20, 30 gramas por quilo. E esse é o método in vitro. Devemos lembrar que esse método in vitro é avaliar algo em condições experimentais, não em vivo, em animais. Analisamos algumas vezes a digestibilidade ileal do amido, resultados bastante consistentes. Aumentamos a temperatura, a digestibilidade é reduzida. Mas se tentamos explicar usando o teor de amido resistente, não há explicação para isso, porque a diferença entre 140 graus centígrados e 60 graus não é muito. É apenas 2 ou 3 pontos percentuais, não é muito impressionante, não é possível explicar pelo conceito de amido resistente, porque amido resistente estava muito alto, como vocês lembram no ensaio anterior. Tentamos correlacionar com energia metabolizável aparente, com teor de amido resistente, existe uma correlação negativa, mas também não é muito consistente nem muito significativa. Na verdade, digestibilidade ileal da proteína bruta é reduzida de 78% a 80% para 70% a 73%, que é mais consistente. Investigamos a digestibilidade dos aminoácidos, digestibilidade ileal padronizada de aminoácidos, é para o milho, não para a dieta. Diferentes estudos avaliam a digestibilidade de aminoácidos quando o milho é seco a diferentes temperaturas, mas é só para o milho puro. Usamos o método da diferença, recalculamos os resultados usando o método da diferença, e observamos uma grande redução. A barra azul é 100 graus, é uma temperatura comum na Polônia para a secagem do milho, e 122 graus é a temperatura quando não temos tempo para longos períodos de secagem. Usamos a temperatura mais alta no pico da estação de colheita, e quando temos muitos grãos para secar, usamos a temperatura mais alta e certamente é uma temperatura excessiva.
mas observamos que esse milho com alto teor inicial de água, 41%, bastante alto para padrão polonês, e observamos uma grande redução na digestibilidade de aminoácidos. Aqui vocês veem aminoácidos essenciais, mas o mesmo se aplica aos não essenciais. A mesma redução na digestibilidade com a alta temperatura de secagem. Quanto maior a temperatura de secagem, menor a digestibilidade de aminoácidos dos grãos de milho. Teor de amido resistente, como eu mencionei, conceito popular há muitos anos atrás, vem da nutrição humana. Não observamos diferenças entre milho duro e farináceo em termos de teor de amido resistente, mas em outros ensaios dos Estados Unidos, eles explicam parte da variabilidade da energia metabolizável aparente, matéria seca, retenção de proteína bruta e correlação da energia metabolizável com os dois tipos diferentes. Eles usaram o tipo duro e o médio, que seria a mesma coisa que usar o farináceo duro. E explicaram, obtiveram bons resultados. No nosso caso, nossos ensaios, não observamos diferença significativa de digestibilidade de amido, diferença de digestibilidade de proteína, muito pequena, não significativa. Interessante e difícil de explicar foi a digestibilidade do ácido fítico. Degradação, na verdade, para esses dois tipos de grãos foi diferente e foi significativamente diferente. A segunda parte é sobre o efeito do animal. O efeito do animal foi investigado muitas vezes, no caso da amilase, ensaios com amilase, diferentes matérias-primas, mas para milho, ensaios de digestibilidade ou de desempenho com o uso dessas enzimas, e enzimas como amilase ou protease nunca foram realmente promissores. Os valores médios de desempenho foram mais ou menos os mesmos, sem efeito significativo. Alguns ensaios foram conduzidos com protease, avaliando digestibilidade de aminoácidos individuais, e sabemos que pode afetar, mas não existem ensaios que avaliam amido como um todo e a digestibilidade do amido. Nós conhecemos esse trabalho de Israel, do autor Noy, que demonstrou que a amilase ou secreção de tripsina muito baixa no início, aumenta constantemente. Esses dois gráficos são bem conhecidos. E no mesmo trabalho temos esse ótimo gráfico mostrando a taxa de passagem para o intestino, o duodeno, que é reduzida conforme as aves ficam mais velhas. Então, ao início é bastante prolongada e depois é reduzida constantemente, provavelmente devido ao maior consumo de ração, superconsumo da dieta. Quando usamos a amilase na dieta de milho e soja, com alta inclusão de milho, temos melhora da energia metabolizável, digestibilidade do amido, mas a melhora de 80 quilocalorias, controles não suplementados, mas digestibilidade do amido é melhorada, mas é uma melhora muito baixa, 0,008 pontos percentuais. Parece impressionante no gráfico, mas é muito baixa. E é difícil explicar resultados de desempenhos ou técnico como com essa melhora de digestibilidade. Muitos anos atrás, um cientista conhecido, Birger Svebus, da Noruega, fez essa apresentação muito boa sobre digestibilidade individual do amido e correlacionando com consumo de ração. A conclusão desse abstract foi que as aves com alto consumo de ração têm
são caracterizados com baixa digestibilidade de amido. E o gráfico mostra isso muito bem. Neste slide, vocês veem o efeito da idade das aves e a digestibilidade do amido medido individualmente para 120 aves, 60 aves suplementadas com amilase e 60 do tratamento controle. Os pontos azuis e a linha azul são tratamento controle e em vermelho o tratamento com suplementação de amilase. As aves receberam a dieta à base de milho e soja, medimos digestibilidade do trato total, digestibilidade do amido a cada 3 dias, do dia 7 ao dia 42, se eu me lembro bem. E vocês veem que a digestibilidade, a diferença em cada dia em que foi medida é diferente entre esses dois tratamentos e parece haver maior variabilidade, ou seja, muito mais pontos azuis aqui embaixo no gráfico. Então, mostra aves com digestibilidade muito baixa de amido. E é claro, foi correlacionado com o consumo de ração, as aves com suplementação de amilase apresentaram 140 gramas a menos de consumo de ração durante esse período, não é muito, mas é razoável. Digestibilidade ileal de amido, digestibilidade total de amido no dia 7, muito pequeno, mas significativa, a melhora foi significativa, mas a alta variabilidade, como vocês veem, devido às barras do tratamento de controle. Digestibilidade ileal do amido, nós medimos somente uma vez, porque tivemos que sacrificar as aves no último dia de tratamento, e essa melhora foi mais impressionante, altamente significativa para os controles e para o grupo suplementado. Essa região onde temos uma queda foi devido a um fator de estresse. Tivemos que transferir as aves para outras gaiolas, foi um fator de estresse e reduziu a digestibilidade de ambos tratamentos, tanto para a suplementação de amilase e controle, mas o grupo da amilase, a queda foi menor. Procuramos verificar como houve efeito na digestibilidade individual da ave. Coletamos mais de 1.000 amostras por tratamento nesse ensaio, criamos intervalos de digestibilidade 0 a 93 e a direita 99 a 100% de digestibilidade. E ficou claro que a suplementação de amilase não melhorou a digestibilidade média do amido em grandes valores, mas praticamente não houve registros com baixa digestibilidade, foi só 0,1, ou seja, uma ave, na verdade. A digestibilidade foi movida para o lado direito do gráfico. Essas aves passaram a intervalos de digestibilidade muito mais elevada. Temos as aves com digestibilidade muito alta, 98, 99, 100% de digestibilidade, que foi o mais frequente para essas aves. Verificamos coeficiente de variação para a digestibilidade do amido, tentamos comparar, e podemos ver que para cada dia de amostragem, a variabilidade desse tratamento, houve uma redução do coeficiente de variação, a variabilidade do tratamento foi significativamente menor. Então, vocês veem aqui 2,4 no dia 7 versus 0,92, variabilidade, coeficiente de variação abaixo de 1, é muito baixo. No dia 28, tivemos os 3, o efeito dos 3, quase 5 versus 1,02. A média calculada, 2,4
comparado com 0,92. É algo abaixo de 1% de coeficiente de variação, muito baixo. Nós fizemos análise de componentes principais, tentamos comparar as medianas, só para investigar quão bem isso pode ser descrito por dois fatores, como suplementação de amilase, adição de enzima, e como podemos explicar, pelo efeito da AVE. No trabalho publicado por Bassi em 2023, esse ano, publicado no Poultry Science, vocês observam dados como efeito da AVE, grandes tabelas com esses dados, mas não temos tempo de apresentar tudo aqui. Mas a variabilidade das aves explica cerca de 30% da variação, ou seja, 30% da variabilidade dos resultados é explicado por um efeito da ave. E nós vemos claramente a clara diferença entre esses dois grupos de pontos, pretos e cinzas, localizados em duas regiões diferentes no gráfico, mesmo aqui. São as medianas, ao início muito semelhantes, mas ao longo do período, ao longo dos dias de amostragem, a grupo suplementado com amilase sempre no topo do gráfico. E esses pontos pretos são as aves controle na região mais baixa do gráfico. Então, fica bastante claro que existe uma diferença entre os tratamentos com e sem suplementação de amilase. Podemos supor que 30% da variabilidade vem da própria ave. Então, os resultados são repetíveis em 30%, na verdade. Muito bem, para concluir, proteína do milho é subestimada, eu acredito, na minha opinião, que isso é importante. A proteína do milho é responsável por uma porção significativa da proteína da dieta e a qualidade é crucial para as aves. Amido resistente, na minha opinião, é um pouco superestimado. Foi copiar e colar da nutrição humana e não creio que seja algo que podemos transferir diretamente da nutrição humana para a nutrição de aves. As aves são muito eficientes na digestibilidade do amido. Então, o amido resistente mostra algo, mas não está realmente correlacionado com desempenho ou com a digestibilidade do amido nas aves. A digestibilidade do amido do milho é reduzida com a idade das aves, ficou claro dos gráficos que apresenta uma redução significativa, por isso o consumo de ração vai aumentando. O consumo de ração aumenta dia a dia, semana a semana, e a eficiência da digestibilidade de todo o sistema acaba sendo reduzida ao longo das semanas. E devido a esse maior consumo de ração, consumo crescente de ração, reduz a digestibilidade do amido. Existe possibilidade de melhorar, já temos uma alta digestibilidade de amido, quase 100%, mas temos muita variabilidade entre as aves. Algumas aves não conseguem digerir o amido de forma eficiente. Então, menor eficácia na digestibilidade do amido, o que afeta a média de todo o lote. Muito bem, era isso que eu tinha a apresentar. Chamado Dr. Alex Maiorca. O professor Alex Maiorca é graduado em zootecnia pela Universidade Federal de Santa Maria. Professor Alex é mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor pela Universidade Estadual Paulista, professor titular de nutrição animal da Universidade Federal do Paraná e pesquisador do CNPq.
Professor Alex, a palavra está com o senhor. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, né, para discutir um assunto extremamente relevante, é o milho, né, as nossas perspectivas para o próximo ano, né, entender um pouco melhor essa matéria-prima que nós utilizamos no dia a dia e imaginamos que é uma matéria-prima de muito fácil utilização. Então, eu queria agradecer a DSM pelo convite para estar discutindo esse assunto. Esse é um dos assuntos que são pertinentes no meu grupo de pesquisa aqui na Universidade Federal do Paraná. Queria agradecer também à Universidade Federal do Paraná por estar disponibilizando que eu estivesse presente com vocês, e em especial a Isabela, que está aqui nesse primeiro slide, que a Isabela é minha aluna de doutorado e ajudou nós a montarmos esse material para disponibilizar para vocês. Um breve sumário sobre o que nós esperamos, né, o que nós queremos discutir com vocês hoje. Então, uma introdução, entender um pouquinho melhor esse ingrediente que a gente imagina que ele é tão fácil de digestão, que é o milho, né, as variações que a gente tem na utilização dele como principal fonte energética nas nossas rações de suínos. Para entender isso, a gente tem que entender a estrutura, principalmente de endosperma, e essa estrutura é basicamente de amido e de proteína. E essa relação amido-proteína, ela é relevante para que a gente possa tomar algumas decisões importantes quanto à utilização desse ingrediente no nosso dia a dia, como processamentos que nós vamos aplicar, tipo de moagem, o grau de moagem, e os processamentos térmicos, né, e as possibilidades de utilização de alguns aditivos que podem possibilitar seu melhor aproveitamento. Então, dentro disso, já entro no próximo item, que são os fatores que influenciam a utilização do milho, né? O básico, o primeiro dele, que é o que nós sempre vamos fazer, algum tipo de processamento. O processamento vai começar lá desde a moagem, internamente na fábrica, né, vai começar na moagem. Então, vamos discutir alguns processamentos para tentar otimizar o máximo possível a utilização desse componente caro, que nos últimos 5 anos teve um aumento bastante expressivo, todos vocês sabem melhor que eu, e algumas ferramentas, né, que podem ser utilizadas como algumas enzimas, mas essas enzimas têm que ser entendidas que tipo de enzimas, em que fases, e que tipo de milho que vocês estão disponibilizando para esse ingrediente, para essas ações, desculpe, que vocês estão usando para esses suínos. E, por fim, algumas implicações que eu julgo serem importantes para do que fica, né, dessa discussão aí, nesse tempo que a gente vai ter juntos. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que são os grandes produtores de milho, porque nós entendendo quem são os grandes produtores de milho, nós vamos ter pelo menos uma noção da origem deste grão, né, que nós estamos usando. E a origem desse grão, ela vai trazer implicações bastante importantes, né, o tipo de amido, principalmente, e a estrutura proteica em que esse amido está envolto lá no grão de milho, né, na semente de milho. Dependendo de cada região, né, que a gente está usando, nós vamos ver dados bem marcantes, que as regiões são muito importantes, porque eles apresentam variedades muito diferentes e a utilização pelos animais também vai ser diferente. Então, os maiores, aqui eu trago um fluxograma da oferta e da demanda de milho no mundo, né, esses dados são de 2022, então, depois de um período aí que a gente teve uma quebra em 2021, o Brasil volta a representar aí mais ou menos 22% do milho exportado no mundo, e o maior exportador continua sendo os Estados Unidos. Então, basicamente, o grande produtor de milho para o mundo, né, tanto para consumo próprio ou para exportação, é a América, né, tanto a América do Norte quanto a América do Sul. Então, isso é muito importante, nós vamos ver que a diferença dentro do Brasil, ou do Brasil e da Argentina, nos dá características muito diferenciadas dessa semente, e, consequentemente, desse grão, ele vai ser aproveitado de maneira diferente, né? Então, isso é muito relevante, né? Ainda em 2022, a gente teve uma participação importante da Ucrânia, como o maior exportador europeu,
mas já a perspectiva já para 2023 é que essa exportação da Ucrânia caia abaixo de 5%, né, a representatividade dela como um exportador de milho. Dentro disso que eu comentei, eu trago aqui um trabalho do grupo do Sérgio Vieira, né, da Catarina, em que eles mediram, vocês conseguem ver aí, compararam 2 milhos de regiões dentro do Brasil, bem distintas, né, um milho do Rio Grande do Sul e um milho do Centro-Oeste. E vocês podem observar aqui nessa tabela uma diferença bem sensível em torno da energia que esse milho consegue disponibilizar, tá? E também do nitrogênio, da quantidade de proteína que esse animal consegue aproveitar desses diferentes grãos, né? Que são chamados ambos de milho, mas têm características de aproveitamento do animal bem diferentes. Então, fica bem claro aqui que nós temos uma diferença expressiva em energia, tá? Em torno aí de 70 quilocalorias a menos para os milhos oriundos do sul. Isso se dá por várias características agronômicas, né, em que lá a produção agrícola está preocupada no volume e, para isso, ela adequa as variedades mais apropriadas para aquela região para ter um efeito. Só que isso tem uma representatividade importante para nós. Baseado nisso, nós começamos a trabalhar porque com a diminuição da oferta do milho brasileiro no último ano, a gente começou a ter uma maior entrada de milho, por exemplo, de milho argentino e milho paraguaio no Brasil, na produção de aves e suínos do ano passado, e aqui a gente fez uma comparação bem importante, né, em termos de desempenho de 40 dias, no trabalho do Vitor, que foi meu aluno de mestrado. Nós comparamos, então, um milho bem vítreo, que a gente vai entender mais para frente o que são esses vítreos e farináceos, mas basicamente um milho argentino e um milho do sul do Brasil, e nós mostramos um efeito aí muito acentuado no ganho de peso e também em torno de 19 gramas na conversão alimentar. Tá? E quando nós fomos fazer a dureza desses grãos, né, nós observamos uma diferença estatística mostrando que esse milho vítreo ele apresentava uma dureza bem maior do que do milho brasileiro. Então, isso caracteriza uma estrutura de endosperma bem diferente. Continuando nessa mesma linha de pesquisa, uma aluna, a Vivian Vieira, que trabalha no meu grupo de pesquisa, é aluna de doutorado, continua essa linha, e agora nós estamos comparando um milho de Centro-Oeste contra um milho argentino, e aí a gente vê uma diferença ainda maior na força máxima para romper esse milho, ou seja, esse milho argentino, né? Nós estamos trabalhando lá com um milho que o professor Sérgio já tinha mostrado que tinha uma quantidade de energia metabolizável maior. Aqui a gente consegue ainda expressar, visualizar uma diferença ainda maior comparado com o do Vitor, que era um milho do sul, né? E agora com o milho do Centro-Oeste mostra essa diferença de vitrosidade ainda mais acentuada e uma diferença na conversão alimentar aí que chega até 47 gramas pela utilização dessas diferentes variedades de grãos, vamos chamar assim. Mas, muitas vezes, nós interpretamos que nós estamos trabalhando com um ingrediente único, né? Que o milho é o milho. Mas a gente precisa ter, então, agora um passaporte desse milho. Qual é a origem desse milho? Quais são as características físico-químicas que vão nos levar a aproveitar melhor ou menor tanto a energia desse milho, né? Como também a proteína. Por mais que a principal fonte proteica desse milho seja as zeínas, que tem uma relação de aminoácidos não muito interessante ou não muito boa, nós temos uma diferença em termos de volume total de proteína bem expressiva nas dietas de aves e suínos pelo volume que esse milho acaba entrando. Então, aqui caracteriza bem, né, o que são esses tipos de milhos que são ofertados, né? Mas os milhos mais característicos do Brasil, né, um milho mais duro, com uma quantidade de endosperma mais vítreo, né, comparado ao milho de outras regiões, principalmente do hemisfério norte, produtora de milho, que tem um milho mais farináceo, em que esse endosperma se apresenta de forma mais fácil de ser rompido por várias características que eu vou tentar mostrar no decorrer dessa apresentação. O que é essas diferenças, né? Vamos entrar agora no milho para entender o que é esse endosperma, né? Bastante importante. A gente consegue visualizar aqui uma diferença
e de estruturas muito mais compactas nas figuras lá de cima, na figura A1, por exemplo, uma compactação muito maior comparado com a figura A7, em que eu tenho espaçamentos maiores entre os grânulos de amido. Isso possibilita uma característica bem diferencial na hora de utilização. Então, nós estamos vendo essas figuras, né, da extremidade do grão para o centro do grão, é a mesma variedade, mas nós vamos vendo que nós temos diferentes regiões nessa semente ou nesse grão que possibilitam a utilização diferenciada desses componentes, aqui falando principalmente do amido, o principal componente energético dessas dietas. Mas o que é, né, então, esse amido, né, e o que a gente tem que entender? Que nós fomos, por muito tempo, levado a pensar que esse milho era um milho o amido era um componente energético das dietas muito fácil de ser utilizado, né? Então, usando aqui um tipo de classificação, né, classificação enzimática de hidrólise de milho. Então, o amido rapidamente digestível é aquele que a gente não tem grande preocupação, né? Ele é convertido em glicose rapidamente, em torno de 20 minutos. O lentamente digestível, ele é convertido até 100 minutos, ele é convertido, isso falando metodologicamente. E, na minha interpretação, é o amido que a gente pode trabalhar para conseguir algumas vantagens, sem dúvida nenhuma, é o amido resistente. Então, ele é resistente às enzimas digestivas por uma série de características, ou por falta de enzima, ou por falta de tempo de exposição a essas enzimas. Então, são várias características que nos levam, e nós precisamos entender melhor o que é esse amido resistente. Então, na minha percepção, os pontos que a gente pode atuar para tentar otimizar a utilização do milho, ou do amido do milho, são o amido resistente tipo 1 e o tipo 2. A gente ainda tem o amido resistente tipo 3, que é aquele basicamente resultado de ação térmica muito acentuada, né? Então, esse milho dificilmente a gente vai conseguir reverter esse quadro, e o amido resistente tipo 4 é um amido já quimicamente modificado, já para outras características, principalmente de utilização em alimentação humana. Mas o amido resistente tipo 1 e tipo 2 são que eu imagino que a gente consegue ter uma margem de tentativa de utilizar melhor esses componentes. Tá? Então, o amido resistente tipo 1 ele é fisicamente inacessível. Esse grânulo de amido, como a figura está mostrando aqui, ele está revestido ou por uma parede celular vegetal muito densa, ou então por uma estrutura proteica também mais densa. E isso faz com que o acesso a esse amido seja menor, né, pelas enzimas digestivas. Ou seja, ele demora mais tempo para ser digerido. Por isso que lá na classificação, né, ele vai demorar mais de 100 minutos para ser hidrolisado em glicose. E o tipo 2, os grânulos propriamente do amido são mais resistentes, principalmente porque eles têm uma estrutura de amilose. Lembrando que o amido, principalmente, ele é separado em amilopectina e amilose. E no amido resistente tipo 2, é uma constituição superior de amilose, que são estruturas lineares, então elas são mais compactas, mais difíceis de penetração da água para o processo de gelatinização. Então, nós temos que entender melhor isso para poder utilizar isso melhor. Tá? Então, aqui num exemplo bem claro, nesse trabalho de 2007, que mostra uma figura, né, uma eletromicrografia de varredura, mostrando os grânulos de amido presos ao endosperma, lá numa foto de conteúdo ileal, de aves. Mas por que esse amido lá no ilho não foi disponibilizado? Ele não foi disponibilizado porque eu não consegui romper essa estrutura, né, de parede celular que está revestindo o grânulo. Então, não é a questão, é uma questão de acesso ao grânulo que está impedindo a sua utilização. Esse amido vai acabar no intestino grosso, vai ser utilizado como fonte de processos de fermentação, né? Vai ser substrato para crescimento de micro-organismos. Esses vão conseguir romper essas paredes e vão utilizar esse amido como substrato para fermentação. Então, isso, nós temos possibilidades de utilizar algumas ferramentas para tentar melhorar a quebra dessa parede e expor esses grânulos de amido aí. Então, por isso é muito importante, né, eu entender a relação arabinose e xilose que estão compondo
essa parede celular? Tá? Ela fornece uma importante indicação da estrutura dessas células das matérias-primas. Então, uma maior relação arabinose-xilose, né, do milho comparada com o trigo. Então, é muito mais fácil a gente observar resultados mais expressivos utilizando xilanases em dietas que têm uma maior concentração de trigo, justamente porque tem uma maior quantidade de substrato para romper, né, para essa enzima fazer esse efeito. Então, mas eu tenho que estar atento qual é o tipo de ingrediente, qual é o tipo de milho que eu estou trabalhando quando eu vou trabalhar com essas enzimas. Então, isso é muito importante que a gente entenda. Então, aqui, claramente, né, um amido resistente tipo 1 ainda, né, ele, aqui já com uma estrutura proteica muito mais densa, né? Então, diferenças de concentração de proteína, comparando aqui a figura A1 da extremidade do grão para o centro do grão, né? Na figura A3 lá, vocês veem essas estruturas mais escuras, mais pretas, são estruturas proteicas muito mais densas, que fazem também um papel semelhante ao que a parede celular estava fazendo. Então, eu tenho um revestimento do grânulo, e esse revestimento do grânulo, ele é importante, né, para que nós consigamos romper essa estrutura e conseguir disponibilizar o amido lá na luz do intestino para ele ser hidrolisado até a glicose e ser absorvido. Então, e a gente chega no amido resistente tipo 2. O amido resistente tipo 2 é mais fácil de entender, eu tenho uma estrutura com maior concentração de amilose. E essa concentração maior de amilose faz com que ela seja muito mais rígida, mais compacta, né, que nós chamamos de fase cristalina do grânulo, porque essas estruturas, né, essas cadeias de glicose, elas são mais compactas e isso dificulta também. Então, ela usa mais tempo para que ela consiga, ou então uma quantidade, uma atividade enzimática maior, seria uma alternativa também para a gente utilizar melhor esse amido resistente tipo 2. Aqui, bem claro, né, esse trabalho aqui de 2008, que os autores comparam algumas variedades de milho e eles correlacionam que a concentração de amilopectina, né, que é uma estrutura mais fácil de ser hidrolisada por ser ramificada, com o aumento da amilopectina, eu tenho uma diminuição proporcional no amido resistente. Então, ou seja, aquele amido resistente que eu estava classificando lá como o amido resistente tipo 2, pela estrutura maior de amilose, ele está menos presente nessas estruturas porque eu já tenho mais amilopectina, certo? Então, eu vou ter uma facilidade, uma quebra, uma hidrólise desses componentes muito mais facilmente. E passando de amido, então, para as proteínas, né? A proporção, então, de proteína presente em endosperma e germe é extremamente importante porque a gente discuta, porque isso está relacionado muito com as variedades de milho que são produzidas por diferentes características de clima, de solo e de chuva que essas produções de grão são usadas, nessas regiões que são usadas. Então, basicamente, a proteína presente no endosperma é principalmente a azeína, né? A azeína tem uma característica na sua sequência de aminoácidos, ela é mais pobre em triptofano e lisina, e o que não é proteína, que não é azeína, basicamente é glutelina e albuminas e globulinas, né? Então, essas são as três grandes estruturas proteicas, né? As glutelinas extremamente importantes lá no processamento de ração, né? Porque elas vão dar um efeito viscoelástico, o trigo é bastante rico nelas, né? Que vão dar uma característica viscoelástica importante para o processo de produção, de formação, de dar forma física numa dieta, por exemplo, na pelletização ou numa extrusão, né? Então, isso é bem importante, mas a grande quantidade de proteína presente no milho, né, a maior quantidade está na forma de zeína. Ela também tem uma relação, então, bem importante, né, com a vitrosidade. Quando nós estamos aumentando um pouco essa relação de proteína, muitas vezes eu tenho, na maioria das vezes, esse aumento de proteína está relacionado também a um aumento da configuração tridimensional desse grânulo
sendo revestido por uma estrutura mais densa de proteína, ou seja, demora mais tempo para que eu tenha hidrólise. Por isso que muitas vezes, né, no caso daquele primeiro trabalho que eu mostrei para vocês, gerado aqui na universidade, o Vitor Zavelinski trabalhou com uma protease, que a nossa ideia era romper essa estrutura proteica dos milhos mais vítreos e conseguir um maior aproveitamento da energia. Tá? Então, isso é bem importante. Geralmente, quando eu tenho um aumento nessa concentração proteica, eu tenho um endosperma mais vítreo, mais denso, mais rígido, mais difícil de ser digerido. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a concentração de proteína desses grãos, né? Que muitas vezes não são aquilo que a gente está imaginando. Os fatores que influenciam a utilização do milho, né? Nós estamos principalmente aqui, então, características físico-químicas, né? Desse amido, dessa proteína, a concentração de zeína e principalmente a concentração de amilose nesses grãos. Tá? Então, só para exemplificar o quanto o processamento influencia, né? Em suínos, aqui um trabalho do nosso grupo, né? Do Diego Súria, que já é um trabalho bastante antigo, mas mostra claramente um efeito positivo do processo de pelletização na vantagem de utilização e disponibilização de energia e maior ganho de peso e melhor conversão alimentar. Isso porque há um maior processo de gelatinização, uma maior exposição. Então, aquelas estruturas que estariam revestindo tanto a parede celular, mas principalmente as proteínas que estariam revestindo o grão de amido, pela ação de pressão e de calor, elas são rompidas e mais expostas, né? Aqui um trabalho recente, né, da tese do Leopoldo, já mostrando a suínos mais pesados, mostrando o quanto essa pelletização é importante e mostra um efeito bastante positivo, principalmente em termos de ganho de peso e de conversão alimentar, comparando a ração pelletizada com a ração farelada à vontade, ou então quando eu faço restrição aqui na terceira linha, né, a pelletizada 100% representa que ele consumiu exatamente o que a ração farelada, porque a gente tem uma mudança interessante que temos que prestar atenção. Quando estamos trabalhando com ração pelletizada, a tendência é que o consumo seja maior. Então, ele mostra aqui que os efeitos são bem marcantes. Né? Chegamos em enzimas. E aí, quando nós falamos de suínos, nós temos que prestar atenção em algumas características. Essa curva aqui, essa exposição da atividade das enzimas, todos vocês conhecem, né? Lembrando que elas podem ser mais intensas para a esquerda ou mais intensas para a direita, né? Depende do substrato que a gente apresenta. Quanto antes a gente apresenta esse substrato, nós vamos ter variações importantes. Mas eu chamo a atenção aqui na linha preta, que entrou aqui por último, que é o pH. Porque nós estamos acostumados a utilizar mais enzimas, né, e falar muito de atividade de enzimas em pH ácido. Mas nós temos que lembrar que no leitão, principalmente no pós-desmame, esse pH ele é geralmente um pouco mais alcalino, né? Então, nós temos que levar em consideração o tipo de enzimas que a gente está tentando utilizar para otimizar. Aqui é um trabalho que a gente publicou agora, esse mês, né, de março, que passou, é um trabalho da Letícia, que foi minha aluna de mestrado, mostrando um efeito aqui que nós tentamos conciliar tanto o processo como enzimas e a ação, né, de amilase, mostrando um efeito no período pós-desmame muito importante, né, tanto em consumo, ganho de peso e conversão alimentar. Então, isso mostra que aquela curva de atividade da amilase que está se estabelecendo, porque ela não tinha substrato no período anterior, e aí eu estou mudando o perfil dessa dieta com uma maior concentração de amido como fonte energética, então ela pode ter uma ação importante, uma colaboração importante de uma enzima exógena, isso aqui fica bem claro, e aí sempre lembrando, né, que esse pH deve ser levado em consideração, né, que são os dados de digestibilidade da matéria seca, da proteína e da gordura, mostrando, e da energia, né, mostrando um efeito bem marcante da enzima. E lembrando, né, que essa amilase que a gente usou aqui, ela tem um pH estandarizado um pouco mais alto, né, em torno de 5 e 6, então isso é bem relevante nesse processo. Aqui, esse trabalho eu trago também uma revisão, uma meta-análise com um número muito grande de trabalhos, aí já em crescimento e terminação, e que esses autores, que foi publicado em 2009, esses autores mostraram um efeito positivo, né,
da utilização de proteases e xilanases em dietas com milho, e da xilanase com dietas à base de trigo, mas o que eu queria chamar a atenção é o efeito tanto de protease como xilanase, um efeito positivo nessa meta-análise. Por quê? Porque ele está conseguindo melhorar a digestibilidade da matéria seca da proteína e do extrato etéreo, principalmente por causa daquelas estruturas de amido resistente tipo 1, né, e do tipo 2. Isso é bem importante, então, que a gente tenha em mente que o que tem na literatura já está consolidando esse fator bem importante. Por considerações finais, né, eu queria deixar para vocês que conhecer as estruturas químico-físicas do milho utilizado nas rações deve ser considerado um custo estratégico, né? Então, eles têm que ajudar no aumento dessa lucratividade. Conhecer as interações entre o milho e as etapas do processamento são vitais, né, para a gente poder aproveitar que tipo de milho que eu estou trabalhando, qual é a temperatura que eu tenho que utilizar no processo de condicionamento para mim ter uma melhor gelatinização, por exemplo, e o uso das enzimas, né, pode ser uma estratégia para a utilização de diferentes frações do alimento e, por consequência, né, o principal objetivo é nos dar respostas econômicas importantes, né, na exploração zootécnica. Enfim, queria agradecer o grupo de pesquisa a qual eu faço parte, né, os meus alunos de graduação, de pós-graduação e os professores que fazem parte desse grupo, que são os professores responsáveis pela elaboração de parte desses dados que a gente mostrou. Agradecer novamente à Universidade Federal do Paraná, a instituição a qual eu faço parte, e agradecer novamente por ela ter me disponibilizado para estar aqui presente com vocês hoje. Então, muito obrigado. Esse é o que eu tinha para apresentar e eu estou à disposição de vocês. Obrigado. Obrigado, doutor Alex. E para encerrar nossa webinar, e depois nós irmos para nossas perguntas, eu gostaria de chamar o Dr. Tiago Birro para falar do milho além de uma commodity, prevalência e tendência de micotoxinas. Tiago Birro, zootécnico da Universidade Federal de Viçosa, posteriormente desenvolveu sua pós-graduação obtendo mestrado e doutorado. Como parte de seus estudos superiores, desenvolveu atividades de pesquisa em nutrição e produção de monogástricos no Canadá e Estados Unidos, fruto do qual se fez parte da geração de artigos publicados na revista científica Poultry Science. Atualmente como gerente regional de micotoxinas da DSM para toda a América Latina. Tiago, a palavra está contigo. Olá, pessoal. Agora vamos dar uma olhada no milho, né? Vamos olhar além da commodity, vamos ver um pouquinho sobre a prevalência e tendência das micotoxinas. Antes de entrar fundo, né, no assunto, eu gostaria de mostrar para vocês a primeira pesquisa global de micotoxinas da DSM para 2022. A gente tem um resumo global e é importante ressaltar, principalmente no mercado latino-americano, a cor dos Estados Unidos, né, onde o risco é maior que o resto da América Latina. Então, aí a gente tem um risco geral das 6 principais micotoxinas. Um lembrete para vocês é o seguinte: a DSM deixa disponível na internet para todos, né, a pesquisa mundial de micotoxina a cada 3 meses. Então, esse mês de abril, nós vamos estar soltando aí o novo edital de janeiro a março, ok? Bom, vamos dar uma olhada, então, no milho brasileiro de 2022, tanto de janeiro até dezembro, tá? Então, aqui na tabela, a gente tem as 6 principais micotoxinas: aflatoxina, zearalenona, deoxyvalenol, T2, fumonitina e ochratoxina. Tá? Quero chamar a atenção, vou direto nas principais micotoxinas do ano passado. Primeiro, aqui na figura abaixo, prevalência das micotoxinas. A micotoxina mais prevalente no ano passado foi a fumonitina, assim como nos anos anteriores. Mas vale lembrar que a fumonitina tem estado positivo de 70% a 85%. Tá? E ano passado foi somente 53%. Isso foi visível no campo. Uma positividade muito mais baixa nos anos anteriores. Já o deoxyvalenol, ele continuou no mesmo patamar, né, 40% a 50% de positividade no milho. No ano passado foi 41%. E, na sequência, 33% de zearalenona, que historicamente fica variando entre 25% a 40% de positividade. Seguem sendo as principais micotoxinas, as conhecidas fusariotoxinas, fumonitina, deoxyvalenol e zearalenona. Vamos dar uma olhada nos níveis, né? A média das positivas. Olha para você ver a fumonitina, 1.100 ppbs, ou seja, um pouco abaixo dos anos anteriores, que tem estado aí 1.500 a 2.000 ppbs. Ou seja, ano passado realmente foi um ano bom
no milho para fumonitina. Deoxyvalenol já não foi tanto, 539 ppb de média. Tá? Então, foi acima dos anos anteriores. E nós vimos isso no campo e nós vamos enfatizar mais para frente nessa conversa. Tá? Então, o deoxyvalenol chamando a atenção aqui no ano passado e zearalenona 134 ppb, que é a média aí que a gente vem encontrando nos anos anteriores. Né? Então, o recado final aqui, né, fumonitina abaixo do normal, abaixo da média dos anos anteriores, e deoxyvalenol acima. Outro ponto que também chama atenção, micotoxinas por amostra, ou seja, a múltipla contaminação. Aqui na direita, nós temos mais de uma micotoxina, 37%. Gente, isso foi bem abaixo dos anos anteriores. Esse perfil do milho geralmente é muito pior, leva muito mais micotoxina por amostra. Uma micotoxina 43% e 20% abaixo do limite de detecção. Geralmente, isso aqui vem abaixo dessa. Então, o milho, em teoria, né, foi de melhor qualidade no ano passado, mas vamos colocar uma lupa aí mais para frente, tá ok? Um recado legal aqui também, tendência da contaminação de janeiro de 2010 a dezembro de 2020. Aqui no primeiro quadrante a gente vê a aflatoxina, tanto a positividade quanto o nível, né? O deoxyvalenol, tá? Nos últimos 10 anos, a fumonitina nos últimos 10 anos e a zearalenona nos últimos 10 anos. O que a gente vê aqui, né? Primeiro, historicamente, a aflatoxina realmente vem estando baixa, tá? Tanto em positividade quanto em níveis, que não é tão preocupante assim no campo. Já o deoxyvalenol e as outras toxinas, elas são constantes, elas podem variar dentro do ano, mas de ano para ano, elas estão presentes e variam muito pouco, com exceção de alguns anos aí realmente muito ruins, né? Por exemplo, 2014, aqui um pico de deoxyvalenol, mas a gente tem visto aqui que nos últimos anos, o deoxyvalenol tem estado aí na casa dos 600 e alguma coisa ppb. Tá? A mesma coisa para a fumonitina, a gente vê no gráfico aqui, tanto em positividade quanto em níveis de contaminação, quanto para a zearalenona. Então, a expectativa da gente pode variar dentro do ano, mas de ano para ano, considera e segue constante, certo? Então, a contaminação, ela acontece, né? A questão é quando, né? Essa fica a nossa dúvida. Vamos entrar um pouco na lupa, então, do milho, tá? E eu quero mostrar do ano passado, e aqui levando em consideração somente análises de massa a massa, tá? E aí é a metodologia ouro, por isso eu quis trazer para vocês esses resultados. Então, aqui o milho do ano passado, para a zearalenona, positividade, 27%, tá? Uma média de 156 ppb. Tá? Quero chamar a atenção para um ponto. Olha a tendência de alta do início do ano, aqui é temporal, né? No início do ano para o final do ano. A gente sai aqui de 100 ppb, chegando a 200 ppb aqui na tendência. Tá? Levando em consideração que na metade aqui, nós estamos falando da entrada da safrinha. Então, a safrinha, ela trouxe mais zearalenona. Isso aqui é visível, né? A abertura aqui, a tendência de alta aqui na metade, né? Então, aqui a gente encontrando aí 800 ppb, 600 ppb em algumas amostras. Tá? Considerando agora, vamos considerar reprodutoras de suíno, né? Que a gente começa a preocupar com 50 ppb. Acima de 100 ppb, nós encontramos uma positividade de 19%. Se eu multiplicar isso aqui por 50% da inclusão, já é risco. Então, 19% das amostras analisadas já tinha um risco médio para reprodutoras de suíno. Vamos fazer para a fumonitina. A gente viu que realmente a fumonitina teve uma tendência aí, de baixa, né, com relação aos anos anteriores, e que 46% de positividade, 760 ppb de média, a linha de tendência aqui bem constante ao longo do ano. A safrinha não trouxe uma carga de fumonitina, e se eu for considerar o animal mais sensível, né, que é o leitão, 1.250 ppb vezes 60% de inclusão na dieta, 7% das amostras seriam preocupantes. Ou seja, realmente é muito melhor do que os anos anteriores. Agora, já para o deoxyvalenol, positividades, 54%. Mais 600 ppb de contaminação. Tendência de alta também. Olha o que acontece aqui na entrada da safrinha. Abre, né? Ela aumenta. A gente vê picos mais elevados e mais frequentes. Tá? Se eu considerar o leitão, animal mais sensível ali, 250 ppb vezes 60% de inclusão na dieta, todas as amostras trariam ali pelo menos preocupação de contaminação média. Tá? Então, realmente, nossa preocupação no ano passado, e segue sendo até hoje, né, os tricotecenos.
tá? Tendência de alta, safrinha trouxe bastante, né? Então, dando sequência, eu quero perguntar para vocês, quais micotoxinas nós monitoramos de rotina? Quais? Aflatoxinas, que a gente viu uma positividade baixa em nível baixo. Fulmonizinas, né, que a gente viu uma tendência realmente ali de baixo com relação aos anos anteriores. Zearalenona, a gente viu que está bem semelhante aos anos anteriores, e o deoxyvalenol, que houveram picos aí, tendência de alta, né, realmente foi a preocupação do ano passado. São as 4 principais micotoxinas que nós analisamos de rotina. Quando muito, nós analisamos T2, que historicamente tem estado baixo, e ocratoxina, que também tem estado baixo. Ou seja, o nosso leque ali dentro da rotina, do monitoramento do risco de micotoxina, basicamente envolve 6 micotoxinas. Mas será que o risco no campo são essas 6 micotoxinas? Eu vou trazer para vocês que não foi bem isso que nós encontramos no ano passado. Tá? Eu quero trazer para aqui, ó, como exemplo, uma amostra de milho. Tá? A gente vê as principais micotoxinas, afla, zea, dom, T2, fulmonizina, ocra e alcaloides de ergot. Lembrando que essa análise foi feita no espectro 380, que somente a DSM faz, onde traz mais de 800 metabólitos e micotoxinas, tá, como resultado. Não somente as principais 10, 12 micotoxinas. Aqui traz muito mais detalhes. Tá? Então, aqui, quando a gente vê esse milho, nós preocupamos com o quê? Com fulmonizina? Não, o nível aqui está baixo. Deoxyvalenol, vezes 60%, tudo bem para leitão, né? Para animais mais jovens, podem trazer uma preocupação. Zearalenona, nem para reprodutora de suíno. Então, eu estou tranquilo com essa amostra de milho, né? Em teoria. Mas vamos ver no detalhe, vamos ver o que ninguém está olhando. Tá? Tricotecenos, 3-acetildom, uma variação de deoxyvalenol, nível baixo aqui, mas que soma, tá, pessoal? Ele soma ao deoxyvalenol. Deoxyvalenol 196 ppb, que é o que está aqui em cima, na amostra comum. Tá? E diacetoxespernol, que é um atricoteceno, assim como o DAS, que esse é o DAS, na verdade, 0,51, né, que um nível baixo. O DOM 3-glicosídeo, o que é isso? É uma micotoxina mascarada. Como proteção, a planta anexa uma molécula de glicose ao deoxyvalenol como proteção, mas quando cai no trato gastrointestinal, é separado e volta a ser deoxyvalenol. Tá? O monoacetoxespernol, que é um atricoteceno, assim como o DAS, nível baixo também. E aí vem a pegadinha. Nivalenol, 563 ppb. Tá? Olha para você ver, aqui a gente estava preocupando com 196 ppb como risco geral do milho. Mas, na verdade, esse milho está trazendo 783 ppb de tricoteceno. Aí é preocupação para leitão, é preocupação para frango, reprodutor pesado, reprodutor de suíno e por aí vai. Então, nós caímos nessa pegadinha no ano passado e a gente tem alertado a todos, né, que o nivalenol tem estado presente acima do normal. Vamos olhar uma amostra de ração, tá, também do espectro 380. Zearalenona, ok, se for reprodutora de suíno, já vamos me preocupar. Deoxyvalenol, o nível está médio aqui. Tá? O nível está médio para alto, dependendo da espécie. Fulmonizina, está baixo. Alcaloide de ergot, está baixo. Tá? Então, novamente, aqui a gente tem zearalenona e DOM. Mas será que o risco é só esse? E aí eu trago os resultados. DOM, 521. 82% mascarado, tem que somar com DOM, pessoal. E uma análise que nós fizemos de resultados do espectro 380 mostra que de 10 a 20% do deoxyvalenol está mascarado. Tá? Ou seja, onde tem 400 ppb de DOM, nós temos que imaginar que ali pode ter mais 40 escondido. Então, seria 440. Aqui é até mais de 10%. Né? O monoacetoxespernol também em nível baixo e, novamente, o nivalenol, quase no nível do DOM. Então, a gente sai de 521 ppb para 1.039 ppb, que é preocupante para todo mundo na ração. Tá? Então, muita coisa que nós vimos no campo não estavam sendo explicadas pelos resultados de rotina. Quando nós colocamos a lupa no nivalenol, aí sim começaram a explicar. Vamos dar uma olhada em outros resultados, tá? Aqui, abaixo do limite de detecção, eu coloquei 500 ppb aqui, que se você multiplica por 60% de inclusão, vai ser tóxico para um animal mais resistente que é o frango. Né? A gente preocupa a partir dos 300 de B-tricotecenos. Então, a gente vê aqui que boa parte das amostras que nós analisamos recente para nivalenol já é tóxico para o animal mais resistente.
E aqui não contempla DOM, tá? Chamando a atenção picos aqui, ó, 4.000 ppbs, 4.500 ppbs. Isso aqui é extremamente preocupante. Tá? Então, isso aqui na ração vai criar redução de consumo em algumas espécies, problemas entéricos, passagem de alimento, quem sabe até lesões orais, lesões de moela, entre outros problemas mais, né, que não estavam sendo explicados novamente pelo deoxalenol. Então, uma mensagem final aqui em relação ao SPEC 380, né? A gente não analisa somente 4, 5, 6 toxinas, pessoal. Olha esse resultado, esse quadro aqui do resumo do SPEC 380 do ano passado. Tá? 19% das amostras que nós analisamos pelo SPEC possuíam acima de 60 metabólitos e micotoxinas. Não são 4, não são 5, não são 6, são 60. Tá? A partir aqui, ó, de 20%, 20 micotoxinas e por aí vai. Somente 5% das amostras com 10 a 19. Tá? Com menor de menos que 10, 0. Então, a gente tem um monte de coisa nas amostras, tá? De milho, de ração, de soja, entre outros, que a gente não está olhando, nós não estamos analisando, e muitas vezes a gente perde o gancho da explicação. O SPEC 380 nos ajuda a ver isso aí. Uma média de 44 micotoxinas e metabólitos por amostra. Tá? 98% das amostras contaminadas por fusarium de micotoxinas. Tá? E 100% das amostras obtiveram mais de 10 metabólitos ou micotoxinas. Então, a DSM não está olhando só afla, fungo, DOM e zero, está olhando muito mais que isso. E a mensagem final, falando desse ano, tá? A gente sabe aí uma tendência de ter tricotecenos na safra, na safrinha, tá? Mas eu gostaria de chamar a atenção para o ponto mais crítico, que é a Argentina. A produção de grãos, trigo, cevada, milho, sorgo, soja, girassol, caindo muito aí do ano passado para esse ano, bem crítico, em função da seca. Esse aqui é dado oficial da Bolsa de Cereais de Rosário. E a nova estimativa, ó, há menos de um mês atrás, a produção de milho, vai cair 16 milhões de toneladas. A produção de soja vai cair 18 milhões de toneladas. Não só quantidade, mas qualidade também. Tá? A seca estressa o fungo e o fungo produz mais toxina. Então, o milho vindo da Argentina, a gente tem que esperar que vai ter menor qualidade, tanto bromatológica como em níveis de toxina. Isso afeta o mundo inteiro, porque a Argentina é um dos grandes produtores de milho e exporta tanto para o sul do Brasil quanto para vários países aí da América Latina. E não é só com isso, né? A gente tem o milho brasileiro, tem o milho argentino e o milho americano, que historicamente realmente vem com contaminações das 3 fusariotoxinas. Então, a minha expectativa para esse ano, pessoal, é de contaminação novamente de tricotecenos. Precisamos nos preocupar e, tendo visto aí sintomatologias, ou até antes, né, efeitos subclínicos aí, está analisando para as principais micotoxinas aí, além das de rotina. E aí, chamando a atenção para vocês, o nivalenol. Obrigado pela atenção, ficamos à disposição. Excelente. Então, vamos à nossa sessão de perguntas e respostas. Eu já tenho algumas questões aqui, só lembrando a todos, não deixem de enviar suas dúvidas, basta clicar aí na caixa de box de perguntas e respostas e enviar para que possamos tirar as dúvidas com nossos especialistas. Então, tem uma pergunta aqui para a Stephanie já. Stephanie, com a ocorrência de influenza em nível industrial na Argentina, tendo em vista um aumento importante da importação de milho brasileiro, que impacto isso pode gerar internamente? E aproveitando também, se isso, que a sua pergunta está muito correlacionada, se isso, o uso de alternativos, de cereais alternativos, pode ser uma saída. Obrigada, Ricardo. Eu entendi um pouco a pergunta, mas se eu responder de forma que não está em linha, quem fez a pergunta pode escrever no chat também. Mas eu acredito que a nossa safra de grãos, a de milho também, ela está com 52 milhões de toneladas a mais que a demanda do Brasil. Então, a gente está exportando bastante milho e eu não acredito que isso vá afetar muito a nossa disponibilidade interna, né? Ainda mais que o milho da Argentina, como o Thiago comentou, vai estar com essa qualidade mais inferior devido ao Laninha. Então, dependendo dos preços também, obviamente,
os preços mandam, né? Mas a qualidade não vai estar propícia para importação. E aqui dentro do nosso país a gente vai ter bastante oferta. E com a influenza aviária, né, a nível industrial, teve aí em março essa ocorrência, as exportações de frango elas foram banidas, né, por um certo período, já voltaram a se exportar, mas temos aí sim esses casos que pode limitar um pouco a produção, limitar um pouco a exportação de frango nesses países. Aproveitando o professor Alex Maiorca, que poderia contribuir com a utilização dos ingredientes alternativos e que, na sua visão aí, que poderia contribuir com esse questionamento num formato um pouco mais técnico. Bom, eu acho que o que a Stephanie respondeu, eu estou de acordo, né? Eu acho que nós nos preocupamos muito mais com os ingredientes, que eu não gosto de alternativos, né? Mas não tradicionais, como milho e farelo de soja, quando a gente tem uma oferta menor desses dois principais componentes, né? Então, a tendência, como a Stephanie falou, é que a gente tenha uma oferta maior de milho, né? Acho que a gente, esse ano, volta a uma produtividade, uma produção bastante expressiva, né? E esses alimentos não milho e farelo de soja, eles são estratégias importantes nutricionalmente de serem usados, né? Porém, a gente sempre tem aquilo que eu concluí lá sobre o milho, ela cabe para esses alimentos também, né? A gente tem que saber as características físico-químicas, né? A gente está usando trigo em maior quantidade, né? A gente chegou a usar um pouco mais de trigo há 2 anos atrás por causa da falta de milho. E esse trigo vindo da Argentina especificamente, né? Mas quais são as características, né? Eu acredito que qualquer alimento ele tem o seu desde que uma relação custo-benefício importante, interessante, eles vão ter espaço nas nossas fórmulas. Mas a gente vai ter que saber quais ferramentas a gente vai poder utilizar para otimizar o seu aproveitamento. Então, volto à minha primeira consideração final lá sobre milho, né? É conhecer as características físico-químicas de cada um desses ingredientes que vão estar mais ou menos disponíveis, né, para que a gente possa utilizar. E aí existem ferramentas, o processo é uma ferramenta importante, o processamento das ações, o processamento térmico em forma física, a utilização de enzimas. Eu acho que eu tentei mostrar que a utilização de enzimas ela vai depender dessas relações. A gente muitas vezes tem usado essas enzimas de uma forma com poucos critérios para dentro dos substratos que a gente tem nas nossas dietas. Tá? Então, eu acho que é essa a mensagem que eu queria passar. Excelente, obrigado, Stephanie, obrigado, Alex. Agora tem uma pergunta para o professor Sebastião. Professor Sebastião, quando secamos o milho e se forma a pipoca, o que dizer do amido contido nesse grau desse milho com alto processamento, com altas temperaturas? Difícil essa pergunta. Esse tipo de milho praticamente não existe na Europa. Mas o processo é semelhante à extrusão. Esse milho tipo pipoca, quando você aquece, eu acredito que a digestibilidade do amido vai ser baixa, mas não é um milho popular na Europa. Nós não usamos na ração animal. Mas eu acredito que a digestibilidade vai ser até menor do que o do milho farináceo, devido à forma do amido. Mas, honestamente, não tenho dados, não tenho estudos para responder. Não é uma matéria-prima usada em animais na Europa. Umidade inicial. O teor de água inicial é muito importante,
porque é crucial para todo o processo de retrogradação, gelatinização do amido. Então, o teor de água inicial vai determinar um processo de aquecimento, retrogradação, e o que não é tão visível para nós. Quando temos alto teor de água, a retrogradação, formação de amido resistente é mais óbvia, e a condutividade da energia é mais simples, é mais fácil aquecer. Você precisa mais energia, mas a condutividade do transmissão do calor é mais fácil devido à presença de água. Com alto teor de água, temos que usar temperatura mais elevada, a condutividade do calor é mais fácil destruir o amido e a proteína. Então, é fácil estragar a qualidade do milho, eu diria, com alto teor de água. Professor, na sua visão sobre o uso de amido resistente como fibra para auxílio de saúde intestinal, qual a sua visão nesse ponto? Isso é uma coisa que tem sido bastante, há um bom tempo já, né, discutido isso, né, por que esse amido resistente aí, ele pode ser importante, né? Bom, na minha interpretação, tá, o que é esse processo? O amido que não foi digerido na parte anterior até o ilho, ele vai ser substrato basicamente para fermentação e produção de ácidos graxos de cadeia curta. E uma série de células intestinais, né, principalmente os colonócitos, eles têm como principal substrato para desenvolvimento celular o ácido propiônico. Tá? Então, é o resultado desse processo de fermentação. Eu acredito, né, que a gente tem outras fontes de fibra que também podem fazer esse papel de fermentação. A gente tem outros componentes na dieta, né? Assim, talvez eu tenha uma visão um pouco fechada, né? Mas para mim o amido ele tem um papel muito mais energético, porque os outros componentes fibrosos que não são aproveitados de maneira eficiente pelos monogástricos podem ter esse papel lá semelhante, né, lá no final do trato digestório, e ser substrato para fermentação e produção de ácidos graxos de cadeia curta. Na minha interpretação, o nosso objetivo maior, né, principalmente se nós avaliarmos o aumento do custo de energia nos últimos 3 ou 4 anos, com o aumento do custo, principalmente do milho, eu tenho, na minha visão, o meu objetivo maior é otimizar ele como fonte de glicose e geração de energia. Tá? E eu deixaria para outras características, outros componentes que eu tenho maior dificuldade em digerir, em hidrolisar, que sejam fontes de substrato. Mas não estou dizendo que essas fontes de substrato para a saúde intestinal não sejam importantes. Né? Elas são extremamente importantes. Mas eu acho que o amido tem uma característica muito mais nobre, que seria gerar energia nesse processo. Os outros componentes eu não consigo extrair tanta energia quanto eu consigo do amido. Né? Excelente, professor. Aproveitando, já que já está aí disponível, falando da interação de tamanho de partícula e uso de enzimas, você viu alguma interação? Sim, sim. Acredito que sim. Tá? A gente tem alguns trabalhos, mas principalmente em aves, né? Mas a gente tem um objetivo de estudo nessa linha, né? Esse trabalho que eu mostrei da Letícia em suínos era com diferentes granulometrias, né? Diferentes DGMs, em rações peletizadas. O que a gente tem discutido muito hoje em processamento é o quanto esse processo de peletização agride ou diminui o tamanho de partícula original lá na ração farelada. Tá? Então, isso vai dar características de utilização, né? Seja numa ave, seja no suíno, uma característica diferente. Então, tamanho de partícula, na minha percepção, ele tem uma interação muito forte com o tipo de enzima e de aproveitamento, não somente do amido, né? De uma série de componentes importantes nas nossas formulações. Obrigado, professor Alex. Tem uma pergunta aqui para o Tiago. Tiago, que regiões e países da América Latina essa situação de presença de nivalenol?
Principalmente, nós encontramos altos níveis de nivalenol no Brasil, né, em milhos provenientes principalmente da região sul. Vamos falar aí, por exemplo, do oeste do Paraná, que vem historicamente sendo encontrado nivalenol. Mas encontramos também na Argentina, encontramos em outros países na América Central, mas não com tanta prevalência quanto no Brasil. Tá? Encontramos sim, mas não tão preocupantes quanto no Brasil. Tá? O que a gente anda encontrando, continua encontrando, são níveis altos de tricotecianos de uma maneira geral. Por exemplo, amostras recentes do México, encontramos altos níveis de deoxivalenol, tá? Mas sendo bem específico, nivalenol, bem concentrado no hemisfério aí, na Latam Sul, né? Sul do Brasil e um pouco da Argentina. Excelente, Thiago, obrigado. A gente tem muitas outras perguntas aqui e a gente, devido ao avançar do tempo, a gente vai encaminhar essas perguntas para os nossos palestrantes e devido ao tempo, a gente vai estar respondendo. Eu só queria, como um aviso final aqui, no ícone download, no canto esquerdo da tela, vocês podem baixar alguns documentos, como pesquisa de micotoxinas e transição em direção ao futuro sustentável. E no ícone, no link, vocês podem acessar o site da DSM também. Então, só queria pedir, lembrar a todos, por favor, respondam nossa pesquisa da webinar, para que a gente consiga melhorar para as próximas e assim trazer conteúdos que fazem a diferença no dia a dia de nossa audiência. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela participação, obrigado pelo envio dos questionamentos e assim que possível, também a gente vai estar enviando a gravação, né? Vocês vão receber um e-mail com a versão gravada disponível para que todos tenham acesso ao conteúdo posteriormente a essa webinar. Então, gostaria de desejar aí um excelente dia a todos e muito obrigado. Há anos, a DSM vem fornecendo produtos, serviços e inovações pioneiras baseadas na ciência, fundamentais para a saúde, o bem-estar e a sustentabilidade da produção animal. A crescente demanda por proteínas animais sustentáveis que sejam seguras, nutritivas e acessíveis apresenta um desafio cada vez mais complexo. Para assegurar um futuro sustentável para os animais, as pessoas e o planeta, precisamos encontrar novas soluções. Soluções inovadoras e baseadas na ciência, garantia de proteção do nosso meio ambiente para